fogo também junto com Satanás. E a tríade satânica. A morte, o Satanás e os ímpios vão tudo para o lago do fogo. Os ímpios serão ressuscitados, mas para serem condenados e não absolvidos, julgados e condenados. Sim. Então é isso aí. Essa parte aqui da primeira e segunda metade, a igreja, os mártires, e depois da igreja eles morrem e vão compor o salvo nos céus. Eles, pode ser que eles reinem com Jesus aqui, mas o principal povo aí que reina com Jesus é os 144 mil judeus, que até vão reconhecer que ele era o Cristo que eles rejeitaram. Não, os 144 mil não é que não rejeitaram o Senhor. Não, eles vão reconhecer. Quem vai reconhecer são os judeus que rejeitaram o Senhor. Sim, vão reconhecer mas estão quem ele é. Estão nesse meio aqui do reino milenário, entre os 144 mil judeus. Então, para reinar mil anos com Jesus. esse esquema aqui, ele fala dos 7 anos, mas tem esse arrebatamento antes, não existe, porque o arrebatamento é aqui no fim desses 7 anos. Sim, mas... Porque é com a vinda do Senhor e é visível. Eu quero dizer que eles estão contidos nos 7 anos. A tendência é crer que foi... A tendência é crer que foi na segunda metade. Ok, mas é no final mesmo. Então tudo bem. Aí por quê? Porque olha só, você viu aqui quando eu li Marcos 13... Mas a igreja sobe para o céu, como sobe os mártires também, mas Jesus não é visto nesse arrebatamento. Tudo é invisível. Uhum. Os que ressuscitam já são invisíveis mesmo, e os que estão mortos são arrebatados e transformados. Os que estão vivos já são arrebatados. Então, quando eu peguei Apocalipse 6, mostrei lá os 4 primeiros selos, que é o anticristo e toda a grande tribulação. Aí Vai vem... entender que a igreja escapa da grande tribulação, mas que os mártires não escapam da grande tribulação. Tem uma parte da igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é aqueles que são, quando eu li lá em Apocalipse 3, olha só, essa parte da igreja que o Senhor vai proteger, mas isso não quer dizer que a igreja está fora da terra, a igreja está na terra. E quem são os que estão com vida física vivos e serão arrebatados e transformados? Quem são eles? Isso é no final. Então, no final. Então, eles são transformados, porque eles estão na terra. No final, mas não é no finalzinho mesmo, porque a igreja... É na vinda do Senhor. Olha aqui. É na vinda dele, ele vem invisível para arrebatar. Mas não vem invisível. Luana, a parte que era invisível é para arrebatar a igreja. Mas é isso que eu estou falando, seu Viana. É para arrebatar a igreja, os que morreram e os que estão vivos. Seu Viana, e aí, e os outros que nascerem nesses 7 anos aqui? E os outros só sobem para Jesus depois que morrem. Mas como se a igreja já foi arrebatada? E no meio dos 7 anos... Não impede Jesus somar tem que ter outro não arrebatamento. impede Jesus de somar essa parcela dos tribulados com os que já foram arrebatados vivos e ressuscitados que morreram, que já compõem a igreja. Uma parte da igreja é isso. A Bíblia não fala de 2 arrebatamentos. Aí não é arrebatamento, os caras morrem e vão para o céu. Então, morrem e vão para o céu. Mas e os vivos? Mas se há arrebatamento antes... Peraí, deixa eu perguntar para você. Os vivos que morreram e que não faz parte se da salvação... Se a ressurreição é antes... Peraí, se os vivos que sobraram da época que os da tribulação morreram e foram para o céu, ficaram vivos, ímpios, por exemplo, eles vão morrer, eles vão para a segunda ressurreição. Eles vão fazer parte, eles morrem também, vão fazer Mas parte aí que tá, a segunda ressurreição é dos ímpios. Sim, mas se eles não subirem para o céu, mas não pode. Como tribulados, eles ficaram vivos, morreram, foram de morte. Eles vão morrer. Morrer foram de morte condenatória. Eles não vão participar do milênio? Eles vão fazer parte da segunda ressurreição para ser ressuscitados. Não existe, porque Eu estou raciocinando nesse sentido. Mas então, se esses forem arrebatados antes, há ressurreição aqui. Então, aqueles que morrerem na tribulação vão ressuscitar quando? Olha, a igreja, junto com os ímpios? A igreja tem a ver com duas partes de gente. Os
que morreram vão ressuscitar. E os que foram arrebatados vivos, que estão com Cristo, estão vigiando, estão com Cristo, vão ser arrebatados vivos. Aí resta na terra os futuros salvos que vão morrer na grande tribulação, e sobra ainda os que não foram, não Então fizeram vamos lá. parte. Voltando, E Apocalipse sobra 6. ainda os ímpios que não faz parte da Peraí, Silviana, da você grande está falando a ideia fixa, mas na Bíblia eu estou lendo outra coisa. Apocalipse 6, ele fala de uma ordem cronológica dos selos. Anticristo, os outros 3 cavalos, né? Isso é tudo grande tribulação. No 5º selo, as almas estão diante do trono de Deus clamando por justiça. E Deus fala, espera mais um pouco porque Sim, ainda tem que e esse morrer tá falando outros aí lá. é o da tribulação, da grande tribulação. Peraí. No 6º selo, o que é o 6º selo? Sol escurece, a lua fica vermelha e as estrelas caem do céu. Olha o que está escrito em Marcos 13, do versículo 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá. Opa, depois daquela aflição, ou seja, da tribulação, o que acontece no fim da tribulação? 6º selo. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Verão, todo olho verá. Ou seja, Jesus está vindo aqui no final da grande tribulação. Depois desse sinal no céu, que é o sol escurecer, a lua fica vermelha e as estrelas caírem, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, esse é o arrebatamento, mas não é um arrebatamento que as pessoas vão ser levadas para outro lugar ou vão ser levadas para o céu. O Senhor está ajuntando os seus escolhidos de toda parte. É por isso que ele vai pegar, aqui acontece a ressurreição dos salvos, ele ajunta todos os seus. Ressurreição e transformação do corpo, como está lá em Tessalonicenses. Sabe por que a segunda e última ressurreição é 1000 anos depois da primeira? Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê que a segunda e última ressurreição tem que acontecer depois da primeira ressurreição? Porque na segunda ressurreição só Há 2 ressurreições. Há 2 ressurreições que eu estou falando. Uma foi que tem a ver com a igreja. Isso. A segunda não tem a ver com a igreja. A segunda é só dos ímpios, que eles serão julgados e condenados. Não impede de que haja ímpio. Impede. Não impede que haja ímpio antes de ter a segunda ressurreição. Não impede. Porque eles, antes da segunda ressurreição, todos os ímpios que tiver que fazer parte da segunda ressurreição, dos ímpios, eles poderão morrer tanto na época da grande tribulação, como na época que Jesus terminar o reino milenar dele, ainda tiver ímpio na terra, para compor, por isso que é a segunda e última ressurreição, para compor a segunda ressurreição, que é só dos ímpios. Ainda há morte no milênio. E isso que eu quero dizer, é exatamente isso aí. Sim, mas dos ímpios, porque os salvos já foram transformados para entrar no milênio. Exatamente. Então não tem mais morte para nós. Para nós não vai ter mais morte no milênio. E os judeus que reinaram obedecendo a Jesus direitinho, também deve haver salvação para eles. E eles não vão morrer para ser julgados na segunda ressurreição. Porque não tem mais terceira ressurreição nem quarta ressurreição, só tem 2, a primeira e a última. A primeira abrange a primeira e os da grande tribulação, compõem os salvos, e quem sabe os do reino milenar de Jesus compõem a ressurreição. Porque toda vez que eles morrerem nesse período aí, eles vão ser ressuscitados na segunda ressurreição para ser julgados e condenados. Seja judeu, seja não judeu.
Os salvos, eles morreram eles no reino foram milenar de salvos Jesus. até o momento da vinda do Que eles Senhor. morreram no reino de Jesus e forem ímpios, eles vão ser ressuscitados na segunda ressurreição, para ser julgados e condenados. Não vai ter salvo ressuscitando na segunda ressurreição. Não vai ter salvo ressuscitando na segunda Exato. ressurreição. Não vai. Então, como você falou aqui no esquema, a vinda invisível de Jesus antes da tribulação, mas se na tribulação cristãos vão morrer por causa do evangelho, o anticristo vai perseguir a igreja. A Bíblia diz que a besta teve poder para perseguir os santos e vencê-los. Quando é que Jesus vai aparecer visivelmente? Não se sabe se no final da segunda metade, porque na primeira metade Jesus vem invisível para ressuscitar a igreja. Onde está escrito isso? No contexto dá para entender isso. Não tem. Ele só desce para ser visível quando ele instalar o reino dele milenar, que é depois da semana de 7 anos. Ou até Silviano, não tem lugar nenhum escrito que ele vem invisível. Aqui em Marcos 13, eu li para você, Marcos 13. Ele vem nas nuvens com poder e grande glória, visível, todo olho verá. Olha aqui, ó. Ele não tem em lugar nenhum dizendo que ele vem invisível. Ó. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, a extremidade da terra até a extremidade do céu. Nesse momento que o Senhor vem e que está batendo com Apocalipse 6, que é o 6º selo, e é um momento logo depois também, lá de Apocalipse 19, né? Vamos lá ler. Apocalipse 19, que ele fala assim, ó. Que ele vem num cavalo branco, e esse é o fiel e verdadeiro, né? E julga e peleja com justiça. Esse é o rei dos reis, senhor dos senhores. Lá no fim do Apocalipse 19, ele diz que ele pega a besta e o falso profeta e lançam no lago de fogo. E aí, logo depois, ele diz Isso aí tem para no meu entendimento, que o diabo é lançado, antes de ser lançado no lago de fogo, ele é preso por 1000 anos na terra, no centro da terra. Aí depois que ele sai de lá... Então, olha aqui, Apocalipse 20. Ele começa a seduzir as nações de novo, aí dessa vez que Jesus pegar ele, que ele é tirado da prisão de 1000 anos no centro da terra, aí é que ele será lançado no lago de fogo. Ele e a morte. Exatamente. Então, ó, logo depois que ele joga no lago de fogo besta e falso profeta, aí, ó, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Apocalipse 20. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Porque agora começam os 1000 anos do Senhor, certo? Você quer dizer que é o lançamento dele no Ele inferno? é lançado, ele é amarrado, ou melhor, ele é amarrado e lançado no abismo. Por que esse abismo? É o Tártaro, né? E ali o encerrou e pôs selo sobre ele. Olha só, uma coisa que eu devo lembrar a você, a gente está aqui, cada um tentando ajudar o outro. Porque o Satanás, quando ele é preso por 1000 anos, fica preso por 1000 anos, depois ele é solto, diz a palavra lá que ele começa a seduzir as nações. Exatamente, olha aqui, ó. Entendeu? Se ele começa Tá a seduzir aqui. as nações depois que ele sai de 1000 anos de prisão, isso também é depois do reino milenar de Jesus. É depois. É o fim do Olha aqui, ó. de Jesus. Em que o Satanás sendo solto e começar a seduzir as nações, aí ele é pego, aí é que ele é lançado no lago de fogo para sempre e eternamente. Exatamente. Esse é isso é o que aí. eu tenho. Então, por que você falou antes que tinha 2 milênios? Porque eu achava que pelo menos uma parte deles se interpõe. Tem a interposição deles aí. Ó, vamos lá. Aqui você colocou o período de 7 anos. Se você entende de linha superposicional,
Você vê um tempo aqui de 1000 anos para cá, onde é que superpõe sobre o segundo reino, sobre o segundo milênio, o primeiro sobre o segundo. Porque o que você quis explicar é o seguinte: esse período que Satanás é solto até entrar na eternidade seria 1000 anos, mas não, porque ele está dizendo aqui, ó, lançou no abismo ali e encerrou, pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações. Já sei. Até que os 1000 anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então esse pouco de tempo aqui não é 1000 anos, é um pouco de tempo, mas ele é logo, aqui já vou te logo dizer vencido. Aqui, eu vou te dizer aqui, a superposição está aqui, ó. Que a semana de 7 anos, em relação à segunda ressurreição, que aqui é a primeira. Então, aqui tem um pedaço do reino de Jesus que é 1000 anos, e tem o 1000 anos, após a primeira ressurreição, também é 1000 anos. Então tem a superposição que não dá 2000 anos aqui, dá 1000 anos da primeira semana, da primeira metade de 7 anos, com o fim do reino milenar de Jesus, com a instalação e fim do reino milenar de Jesus. Uhum. E após a primeira ressurreição, também é 1000 anos para dar a segunda ressurreição. Então não tem 2000 anos aqui, tem um período de 1000 anos superposto ao segundo milênio. Então não são 2000 anos ao todo. Agora entendi. Então tá bom. Você vai ver a superposição aqui. Eu não estava com a memória, porque eu não estou estudando isso todo dia. Porque isso aqui tem muitos anos. Não tem tem erro muitos nisso aqui, anos não. que a gente fez isso aqui, Eu fiz isso aqui, não tem erro nisso aqui, não. Quando foi? Foi em 1000... tem 16 anos Você isso entendeu aqui. você entendeu que tem superposição aqui? A gente namorava ainda. Tem 17 anos esse papel aqui. Escuta aqui, você entendeu que eu não estou falando que tem Eu entendi. 1000 anos para uma coisa, 1000 anos para outra? Você entendeu que Jesus não vem invisível antes da tribulação? Eu entendi que ele só vem ser visível quando ele está no reino dele. Aí, Exato. E aqui, quando ele desce visível, é o momento do arrebatamento. O caso do arrebatamento da igreja. Mas não é um arrebatamento para levar a gente para outro lugar. Porque o reino será aqui. E a igreja não vai estar reinando espiritual em outro lugar. A igreja vai estar aqui, reinando com ele. Sabe o que eu creio? Nós somos arrebatados e encontramos ele nas nuvens, mas porque somos transformados, ele vem com a sua ira sobre os ímpios e instala o seu reino. E nós descemos com ele. Ver que são dois grupos que são distintos um do outro em relação a estar vivo e estar morto. Estar morto e estar vivo. Os mortos serão ressuscitados. E os mortos serão ressuscitados. E os vivos vão subir vivos, mas transformados. Então tem essa distinção. Os mortos, que eu digo, desde o seio de Abraão até os que estão vivos ali, compondo a igreja, esses dois grupos vão subir com Jesus. Então os mortos é o seio de Abraão com a igreja viva, vão subir. Eles ressuscitam, já estavam mortos desde o seio de Abraão até a vida de o manifesto de Jesus que ele veio para salvar. Então vão subir os mortos. Exatamente. Então, e os vivos que serão arrebatados e transformados. Nós não precederemos os que dormem, certo? Primeiro há a ressurreição dos salvos e depois nós seremos transformados, abre pescar de olhos. Isso está lá em 2 Tessalonicenses. Mas aqui, se nós não precedermos os que dormem, então o arrebatamento tem que ser no momento em que todos os cristãos já morreram. O arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Ou seja, depois desse, ninguém mais vai ter chance de salvação. Luana, você está falando aí, todos já morreram, aquele negócio. Tem um grupo que morreu e ele será ressuscitado. E tem um grupo que não morreu e não será ressuscitado. Ele será transformado. Transformado. Então tem morto ressuscitado e vivos transformados. Sim. Aí, se isso acontecesse antes da tribulação,
No meio da tribulação, os cristãos que estão morrendo aqui, que a Bíblia está citando, eles vão ser ressuscitados quando então? Aí não pode ressuscitar eles ainda tem depois. E aí ainda tem um terceiro grupo, que é os grandes, da grande tribulação. Exatamente. Por isso que o arrebatamento não é aqui, mas Os é mártires, depois. a palavra é mártires. Os mártires da grande tribulação é um terceiro grupo. É um terceiro grupo. Por isso, aí, por isso que não a pode pergunta ser lá, antes. quem são esses que vieram da grande tribulação? São os mártires. Então, é um terceiro grupo, creio eu. Mas eles vão ressuscitar quando? Se a ressurreição você está dizendo que foi antes já. Não pode. Aí vão ressuscitar quando? A pergunta é válida, mas deixa eu raciocinar. Então não pode, porque a Bíblia não diz que vai ser antes. A Bíblia diz que é aqui, quando Jesus vem, no final dos 7 anos. Entendeu? Porque a gente porque eu acredito que a igreja não vai passar. A besta perseguindo a igreja. Nós vemos a igreja... Deve haver uma diferença pouco, que faltando pouco para acontecer os marcos da grande tribulação, a igreja já subiu. E aí, por isso que faz a pergunta, de onde vêm esses mártires da grande tribulação? Foram os que sofreram isso e sofreram aquilo. Então, eles morrem, mas eles vão ser ressuscitados também. Pois é, mas quando? Aí é o tempo... Vai ser no final da grande tribulação, a ressurreição. Então, não vai ter arrebatamento antes, porque nós não precederemos os que dormem. Não pode ter arrebatamento antes de todo mundo que morrer em Cristo ser ressuscitado. Entendeu? Ou seja, os mártires da grande tribulação vão ressuscitar então quando? Não pode ter 2 ressurreições. Quer dizer, tem, mas a outra é só no final do milênio e dos ímpios, para ser julgados. Não pode ter 2 ressurreições. Então aí já quebra essa ideia da... porque tem só a primeira e a segunda ressurreição. Essa doutrina da do arrebatamento pré-tribulacionista, isso foi criado 200 anos atrás. Os pais da igreja, Paulo está dizendo... Porque não fala de 3 ressurreições. Ele não fala de disso. 2 ressurreições, a primeira e a segunda. Exato. E aqui, Apocalipse 12, olha que interessante. 12 e 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha aqui, mais uma indicação de que a igreja está sendo perseguida na grande tribulação. Porque só tem que ter uma primeira e uma segunda ressurreição, porque o da primeira, ele ressuscita, se eles são salvos, e vão para os céus. Então, é a primeira ressurreição, não pode ter 2 ressurreições, 3 ressurreições. Exato. Só a primeira e a segunda. Pois é. Tá vendo só como é que é o negócio? E aí, quando começa o milênio aqui na Terra, nós reinaremos com ele. Então é o seguinte, se os mortos da grande tribulação morrem, eles também serão ressuscitados junto com a igreja. Pois é, exato. Por isso tem só uma primeira e uma segunda ressurreição. Exatamente. Aqui eu li em Marcos 13, quando ele vem visível e todo olho vê. Aí eu ainda acredito que Jesus fez isso invisivelmente, porque depois que vai ficar visível é quando ele vier para instalar o reino dele de 1000 anos. Eu creio por isso. Olha só. Então vale dizer que os 2 casos, tanto dos mártires como da igreja, na semana de 7 anos, na segunda metade. É no final, como diz lá em Marcos 13. Na segunda metade. Aqui, Marcos 13, ele fala. Então só há uma ressurreição e uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. A primeira dos salvos e a segunda dos ímpios, para ser julgado por E a dos ímpios é só no final do milênio. Sim. Que é o julgamento deles e quando Satanás é lançado... outra coisa. A besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo quando Jesus vem, no final da tribulação. Ele lança besta e falso profeta no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos. Né?
Quando Satanás é solto novamente, ele tenta enganar as nações, tenta fazer guerra contra os santos. O que acontece? Ele é vencido, cai fogo sobre eles, eles são lançados no lago de fogo também, onde estavam já a besta e o falso profeta. Dali, acabou. Dali, Então, agora nós entramos na o eternidade. primeiro milênio é assim, ó, na superposição de tempo. O primeiro milênio de Jesus é contado da ressurreição, das 7 semanas, 7 anos de 2 metades. E a segunda ressurreição é 7 anos depois do milênio de Jesus. Então fica uma superposição grande do milênio que decorre da primeira à segunda ressurreição. É uma superposição assim, que tem 7 anos antes e 7 anos depois. O resto é coincidência de milênio, entendeu? O milênio de Jesus e o milênio da primeira à segunda ressurreição. É a diferença de 7 anos. Ih, agora complicou, não entendi. Fica assim, nada. ó, 7 anos começado aqui para uma coisa e 7 anos depois do reino de Cristo para a segunda coisa, que é a segunda ressurreição. Tipo, Então, assim, o tempo não são da guerra de Gog e Magog... Então a soma desses anos não são 2000 anos. A diferença de começo que dá por uma ponta 7 anos e um começo antecipado de 7 anos também. Que é dividido em 2 metades. O outro não tem 2 metades, o outro é 7 anos depois. Olha, esse final aqui, depois do final depois do final, 7 anos, depois tem milênio. No final do milênio, a gente não sabe quanto é esse período. Sendo que dá... Quando Satanás é solto e tenta enganar as nações e é vencido, nós não sabemos se isso aqui acontece tudo em um dia só ou em um ano, não sabemos. Então, é um período curto. É um período curto. Pode ser em um dia só, não sei. Ou talvez alguns anos. Olha, o milênio de Jesus é 7 anos depois que começa, vai até aqui, vai até aqui 7 anos, vai até aqui, terminando aqui antes dos 7 anos para frente, para completar o segundo milênio, que é da primeira ressurreição à segunda ressurreição. É isso aí. Essa interposição que era desencontrada aqui, mas o total disso aqui não está 2000 anos. Então, Silviana, o único conceito que eu queria passar para vocês aqui, essa ideia de Você Jesus pega vir isso, invisível, isso lá não e tem procura como. entender a interposição. Isso aqui foi feito com muito raciocínio, eu não errei nesse troço aqui não. Você colocou aqui alguns textos, e eu vou pegar os textos, vamos conferir lá. 1 Coríntios 15, eu vou conferir. 1 Coríntios 15. Isso aqui eu fiz isso aqui porque eu era craque em fazer negócio de superposição de coisas. Na época eu estava lúcido, então isso aqui não tem erro não. 51 e 52, vamos lá. Tem 7 anos antecipados e 7 anos postergados aqui. Ele está dizendo aqui assim, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Qual é a última trombeta? Qual é a última trombeta? Tem que ter Apocalipse. Última trombeta. Então, não é na primeira, não é na segunda, é na última trombeta. Ou seja, já passou toda a grande tribulação. Essa transformação nossa aqui e ressurreição dos que dormem será na última trombeta. Aí, ó, viu? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas a última trombeta não se dará depois do final da... A última trombeta, vamos ver as trombetas de Apocalipse? Mas olha o raciocínio aqui, ela não se dará, a última trombeta não se dará depois dos 7 anos, da semana de 7 anos. Pois é, a última é a última. Só que você não sabe qual mês
Você não sabe qual o mês da segunda metade, da última segunda metade. Você não sabe. Entendeu? É no último dia dos 7 anos. Ou seja, da segunda metade. É. Por isso que não tem arrebatamento antes. Porque as trombetas é tudo aqui, tudo no meio dos 7 anos. 7 selos, 7 trombetas. E o arrebatamento é dos taças. mortos e dos vivos. O arrebatamento é dos mortos e dos vivos. E dos salvos, todos salvos. Salvos. Exato. Isso aí deu um nome comum, são salvos. Mortos e vivos. São salvos. E compõem a igreja. Isso. Viu? Então, o que mais que tinha aqui? Isso aqui não foi feito de graça. Ó, aqui você botou 1 Tessalonicenses 4, mas aí que legal, olha que legal, olha que interessante, Silviana. Você vai ver aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4. Peraí. Essa aqui não é minha Bíblia. Ó. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que é a última trombeta. Lemos antes. Isso aí é a palavra. E os que morreram em Cristo. Ó, quando que é isso? Quando é o arrebatamento? É quando o Senhor estiver vindo no cavalo branco lá, como fala lá em Apocalipse 19. É no final da grande tribulação. Sim. Alarido e voz de arcanjo. A trombeta de Deus. Ele vem visível. Não é invisível isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Nas nuvens, ó. Não no céu, terceiro céu, quarto céu. Não. Nas nuvens. Quando eu falo que ele vem invisível, sabe por causa de quê? Porque depois que ele vem instalar o reino dele, é que ele se torna visível. Mas é aqui, é aqui. E ele... É aqui que ele está vindo visível. Olha aqui, ó. Arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então aquela coisa que você falou, a igreja vai estar no céu, ele vai estar aqui. Se encontra com ele nos ares, quem é que poderá ver Jesus nos ares? Se não, quando ele desce para instalar o reino milenário. Então nos ares ninguém vê ele. A Bíblia diz que todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Ou seja, até os que estiverem no Sheol, de alguma forma, será mostrado a eles a vinda do Senhor. Eu me rendo, porque... Onde que está escrito? Peraí, deixa eu ver. Até aqueles que o transpassaram. Me faça ver aí. Ah, é assim, me faça ver essas duas partes. Léo, todo olho celular, verá, por favor. Todo olho verá. Léo, até celular. Aqueles que o transpassaram. Mas quem transpassou ele também está morto. Exatamente, pois é. Então, quer dizer, até aqueles que estão mortos ímpios verão Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. E todo olho o verá, também está escrito, né? Isso é meio complicado isso aí, mas a gente tem que prestar atenção, porque o que vale é o entendimento da palavra. É Apocalipse 1, desculpa, gente. Apocalipse 1. Então, vamos lá. Porque a gente tem que aqui, ó. Evitar heresia e apostasia. Pois é. Você fica lá para eu ficar botando o telefone para carregar? Que a Bíblia sempre tem pontos difíceis de entender. Então, olha aqui, ó. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou nossos pecados, nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Eu sei disso. Até os mesmos que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.
Então, Como é que... quando é essa vinda presta atenção, dele- Só por Deus mesmo, para fazer com que os que já morreram e ultrapassaram ele no passado, também vejam ele. Só pelo poder de Deus mesmo. Quer dizer, exatamente. mortos e vivos vendo Jesus. Há uma ideia de que Quando é quando os outros que pegam, você não sabe onde que enfia. quando alguém. Tem alguns que pregam assim, que vai ter uma ressurreição dos ímpios, porque aí eles vão ver Jesus vindo, depois eles vão morrer de novo. Não existe Não isso. existe isso, não tem terceira ressurreição. Os adventistas pregam Não tem isso. terceira ressurreição. Não existe. Pois é. Então, Só tem duas ressurreições. como Primeira que e eles segunda. vão ver lá do Sheol? Não sei, é poder de Deus. Eles vão ver. Até os que transpassaram verão Cristo vir Já nas nuvens passaram, com poder de já Deus foram glória. para a morte também. Que foi lá no passado, eles traspassaram ele. Já morreram. Há milênios já. Então, Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Então eles já morreram lá no passado. exato, estão no Sheol. Eles estão no Então céu. eles de lá, eles têm visão, tanto que quando Jesus fala do ladrão na cruz, ou desculpa, do rico Lázaro, ele É como se eu estivesse vivo lá trocando ideia, um tentando passar pro lado do outro. ele mostra que o rico, ele via Lázaro no seio de Abraão. Exatamente. Então, quer dizer, se o rico tem um abismo entre nós, mas ele tem visão do paraíso, ele vai ter visão A separação também da nossa vida do Senhor. entre eles é que nós estamos vivos para enxergar materialmente. Eles estão vivos para enxergar espiritualmente. Eles enxergam um ao outro. É a alma enxergando a alma e trocando ideia. eu Vou pegar não um sei- pingo d'água aqui na minha... Eu não sei se o contrário é possível, talvez sim, né? Tipo, você tá no seio de Abraão, você vai ver o Sheol lá, os outros atormentados. Mas, pelo que Deus escreve do jeito que é só Deus que tem poder para fazer isso se cumprir. Lá eles estão lá e não tem mais carne no corpo deles. É a alma. É a alma. Então ele tem um... Então, um eles só outro- serão atormentados em carne quando serão ressuscitados. E aí a Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma, mas temer a Deus que pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Uma coisa é certa. Ou seja, na Geena, né? Uma coisa é certa. Que do seio de Abraão, esses serão ressuscitados junto com a igreja. E os outros que estão lá do lado ímpio, eles só serão ressuscitados na segunda ressurreição para serem julgados e condenados. Uhum. Agora, não impede que lá no passado, já que os dois estão antes da execução, ou da premiação, um grupo é executado, outro grupo é premiado, não impede eles se comunicar lá, do jeito dele lá que Jesus falou que eles se comunicavam pedindo para pingar água nele, outro do lado do bem dizia que não Bom, podia o atravessar. rico não comunicou com Lázaro, né? Comunicou com Abraão. Então, no caso... Abraão. Não sei se Lázaro poderia se comunicar com o rico, não sei. Mas Jesus dizia lá no tal lugar, Lázaro, ele botou Lázaro manifestava nisso aí, escutou a conversa do cara pedindo. Lázaro não manifesta nada, ele não diz nada. Quando Jesus conta essa história, Lázaro não está dizendo nada, quem está dizendo é Abraão. Só que, uma coisa importante, Mas está dizendo que Lázaro, o Sheol, o seio de Mas Abraão... Jesus está dizendo que Lázaro foi lá para esse lugar. Sim. O Sheol e o seio de Abraão, dali eles não podem ver o que acontece na terra, quem Isso. está vivo. Aí não. Porque lá em Eclesiastes fala muito bem, Eclesiastes 9. Depois, os mortos não sabem coisa nenhuma do que acontece debaixo do sol. Ou seja, Jesus quis falar o que acontece lá embaixo, para onde foi Lázaro. Mas foi para o seio de Abraão, Lázaro. E lá, para onde Lázaro foi, acontecia essa troca de linguagem entre Abraão e o outro do lado do abismo que não era salvo. Isso. É esse detalhe aí. Que Lázaro também, quando morreu, foi para lá. Eu acredito que o seio de Abraão seja numa das extremidades da terra. Isso, exato. Por quê? Porque o Tártaro está no meio, está embaixo.
Então, em uma das extremidades... O abismo que separa, eles estão lá no seio da terra. Exato. Então, em Aí- uma extremidade aí- está o Sheol e a outra extremidade está o... Aí não vem o caso o seio de Abraão. de dizer que implica saber se a terra é plana, se a terra é redonda, implica que... Na Terra redonda não dá para visualizar isso daí. Mas... Bom, no meu desenho eu visualizei isso aí. o Tártaro Agora, está girando, né? Eu não conseguiria no núcleo da visualizar Terra isso. bola. Se eu fosse fazer em relação à Terra plana, eu visualizaria Era melhor. isso de uma maneira melhor. Muito melhor, sim. Porque aí você De uma maneira visualiza diferente. de um lado o Sheol, do outro o paraíso e no centro, Olha, embaixo no abismo, o eu Tártaro. diria para você que Imagina a ilustração seria diferente. Imagina se eles estão num carrossel na Terra bola, né? Imagina esse seio de Abraão girando. Se eu tivesse ideia da Terra plana, eu imaginaria aquele desenho meu de outra maneira, mas respeitando a ideia que Jesus passou. Não Mas interessa se naquela terra- época a gente aí não nem interessa tinha saber se a noção. Terra é plana ou se a Terra é redonda. Naquela época Eu a gente não tinha noção da Terra acreditava plana, né? Eu acreditava em a Terra ser redonda, eu fiz meu desenho da maneira que abrange a redondez da Terra. Mas se eu tivesse ideia de como seria a Terra plana, eu inventaria um desenho Ficaria muito mais fácil, né? Visualizar. mostrando o abismo entre os dois. Exatamente. Numa Terra plana. Sabe que eu vi um vídeo de um pastor, que é o canal Curso Bíblico Online. Muito bom mesmo. Ele mostra, esse esquema aqui que você fez de escatologia, tem um vídeo dele que ele mostra toda a sequência dos fatos. Muito bom. Mas ali ele também tem um usa vídeo. Terra plana. Ele usa terra plana. Não, ele não fala de terra plana. Só que ele fez um vídeo falando do Sheol, do paraíso e do Tártaro. E ele desenhou os dois, um do lado do outro. Sheol, paraíso e o Tártaro no meio. E aí eu falei, bom, é muito melhor entender isso na terra plana, né? Mas será que ele sabe da terra plana? Não sei. Mas eu achei interessante que ele desenhou bonitinho, sem pensar na terra, no formato da terra. Mas ele botou bonitinho exatamente como é. Como pode, né? Não sei. Vai que ele sabe da Terra plana, né? Não sei. Mas eu achei muito bom o estudo dele. Bom, então é isso. Jesus não vem invisível. Ele vem visível. Fala em Apocalipse 1. Fala em Marcos 13, 27. Né? Fora todo o Apocalipse aqui. Interessante que antigamente a gente aprendia na igreja. Primeiro a gente aprendia essa coisa do, Jesus vem arrebatar a igreja invisível, aí tal, aí tinha o filme lá do Deixados para Trás, né? Aí a gente ia ler Apocalipse, eu não entendia nada, Silviana. Eu não entendia, porque eu falava assim, peraí, mas não estou entendendo, cadê o arrebatamento? Não tem. Aí, hoje em dia, quando eu parei, falei, bom, vamos ouvir. E aí tem outras pessoas que falam, não, gente, não é antes. Por isso, isso. Quando eu comecei a ler, ficou mais fácil de ler. Durante os tempos eu acreditei em ser a Terra redonda? Porque